resto ainda não. Isso entendi, ok. Certo. Nós esperamos mais, demos 2 ou 3 minutos e tal para. Não, tem sido uma experiência interessante. No primeiro ano tinha mais, depois, enfim, pronto. Isto começou, sobretudo, com a intenção de pensar nos ministérios laicais, de ganhar apetite para depois se fazer alguma coisa. E, portanto, vamos ver. Nós temos que apostar muito nisso. Temos que ter gente formada. Isto era para abrir o apetite, a ver se a gente gosta de refletir e de Portanto, aqui aprender. estão catequistas, leitores. Sim, catequistas, leitores, ou talvez acólitos, tem estado menos. Acólitos são mais jovens, têm mais que fazer. Mas sim, sobretudo catequistas e alguns leitores, sim. Sobretudo, sobretudo. Isto é um leigo. Hã? Está aqui um leigo. Leigos, eu não sou. Uma Não posso dizer maioria. que eu não Agora sou. já estou a ver o padre, já estou a ver o padre Mendes. Mas eu depois estava aí, estava lá. Tu é que não estavas a descobrir aí em cima, aí no meio dessa luz. Não, mas leigos são todos, tirando eu, o senhor padre Gonçalo e o diácono, que tal, somos todos, em princípio. Espero que aproveitem bem, que isto está a crescer aqui o número de participantes, já vamos em 45. Obrigaram-me hoje a passar o dia de penitência e de recolhimento, porque já estava na expectativa de que tivessem alguns e não posso defraudar a expectativa dos nossos internautas. É verdade, é verdade, é verdade. Mas essa é sempre um cuidado teu, portanto, estamos descansados quanto a isso. Para mim, que te conheço naturalmente, há muita gente que não conhece, mas sim, já sei que sim. Bem, nós vamos começando devagar. Eu queria agradecer, antes de mais, de facto, ao Padre Gonçalo, por ele ter aceitado imediatamente quando eu lhe propus estas 3 aulas. Como te disse, nós ainda punhamos a hipótese de uma quarta presencial. Se for caso disso, 2 ou 8, acertamos eventualmente aí na tua paróquia. Nós disponibilizamos para ir aí ver a tua igreja. Já está renovada? A parte exterior, sim. Sabes que a parte exterior, sim, a parte interior são outras núpcias. Ficará para quando houver dinheiro, porque ainda não pagámos as que fizemos do Sei lado que de ia dizer para fora. o próximo pároco. Sim, com certeza. Comigo não contam, não tenho isso em mente, a não ser que esteja condenado a estar aqui mais uns anos, mas enfim. Vamos lá ver. Mas, portanto, isto era para dizer que o ano passado eram 4 e até eram alternadas, mas desta vez acabei por decidir um pouco assim, porque me parece que facilita a vida mais às pessoas. Vamos fazermos 3 segundas-feiras seguidas e depois na próxima acertamos isso. Se tu tiveres algum. Nós outra vez até temos feito mesmo ao domingo à tarde, não sei se é bom para ti ou não, mas depois pensamos e vamos falando. Pronto, eu queria agradecer muito ao Paulo Gonçalo, porque eu sei, aliás, ele ligou-me depois arrependido de ter dito que sim, mas isso, meu amigo, olha, agora já estava dito. Eu Porque estava a tentar fazer o que fez aquele filho que disse que sim, mas depois não foi. Eu talvez estava a ver se escapava. Não, o Padre Gonçalo de facto tem muito que fazer, para já porque trabalha muito e depois tem sido responsável, já anda a pensar na dinâmica também do Advento e do Natal, e portanto eu sei que sim, mas agradeço muito porque ele tem uma experiência muito grande e muito aprofundada da questão da Lectio Divina, feita de uma maneira, enfim, como deve ser, e portanto agradeço porque o objetivo é que sobretudo os catequistas consigam depois fazer nas sessões de catequese deles, nos encontros com os miúdos, com os pais, que consigam, por causa da questão da oração, porque a oração seja muito a partir da palavra de Deus, que é a partir de onde ela deve ser, e portanto espero que seja um momento muito, muito bom para todos. E agradeço também, naturalmente, a todas as pessoas que tiveram um link, que se inscreveram, que estão aqui, sejam daqui da Vigararia de Espinho Ovar, sejam também da paróquia da Senhora da Hora ou de Guifões,
do que o Padre Gonçalo também é pároco agora, e portanto vamos então iniciar, e o Padre Gonçalo agora toma conta das rédeas, ele está muito mais prático do que eu também nesta coisa dos computadores, e portanto ele toma conta disso. Muito bem, muito obrigado. Faz as recomendações que quiseres em relação aos micros, que às vezes pode haver alguma interferência, mas Pedia tu que fazes as referências. quando Assim, não o que quiseres, está bem? quando não estivessem a intervir, de facto não usassem o micro, tivessem desligado, porque há sempre interrupções desagradáveis. Muito bem, eu então vou começar, porque são horas, e eu gostava que os nossos encontros tivessem dois momentos, um mais teórico e também um momento prático, para não ficarmos só na teoria, em cada um dos três encontros, haver um momento mais de reflexão teórica e depois ver um exercício prático. Eu realmente acedi ao convite do Padre Mendes, porque o Padre Mendes é um padre com quem eu estou ligado há muitos anos, que me recebeu aqui muito bem em Matosinhos, com quem partilhamos muitas horas boas, algumas mais difíceis, mas tenho muita admiração por ele também, muita amizade por ele. Esta amizade tem-se mantido, apesar de ele ter mudado de zona de paróquia, e eu aceitei por isso mesmo até. Depois arrependi-me um pouco, porque de facto sinto-me um bocadinho afogado de trabalho, e eu também não sei propriamente repetir e não inovar e fazer o mesmo, não é muito do meu feitio, e enfim, como várias coisas, mas acabei por aceitar, em nome também da amizade que me liga a ele. Já fui aí também a Esmoriz, num ou outro momento, também falar sobre o sínodo, a nível paroquial. A amizade que nos une é muito grande, e por isso todos os que estão aqui beneficiam um bocadinho desta amizade sacerdotal que nos une há muito tempo, e em razão da qual eu não poderia ter dito que não. Entretanto, também disse ao Padre Mendes: olha, eu aceito, mas neste caso temos que abrir o leque aos meus paroquianos da Senhora da Hora de Guifões e aos que quiserem participar, porque senão sinto-me também em dívida com eles. De maneira que saúdo a todos os de Esmoriz, da Vigaria de Espinho Ovar, das nossas paróquias, de outras paróquias que aqui estão. Saúdo-os a todos, são todos filhos de Deus e são todos filhos da Igreja, e portanto nós vamos procurar acompanhar a reflexão. Vocês têm tudo o que eu vou dizer e até mais do que eu vou dizer no site da Paróquia da Senhora da Hora. No final desta conversa, vocês podem descarregar quer o PowerPoint, quer o texto em Word, quer da primeira parte, quer da segunda. Portanto, não precisam de estar muito obcecados com a preocupação dos apontamentos, que, digamos assim, terão depois disponibilizado. Eu sempre usei essa filosofia, sei que sou muito citado e copiado, mas eu não me importo, pelo contrário, seja tudo para a glória de Deus, e se usarem bem aquilo que eu disponho, ainda fico mais feliz. Eu então, se me dessem licença, depois de saudar a todos, e a compartilhar a tela, porque ela só nos vai ajudar um bocadinho a concentrarmos um bocado. Eu vou tentar conversar um bocadinho, e eu gostava que estes não fossem 3 aulas, como há pouco foi referido, mas fossem 3 encontros de Lectio Divina, embora a primeira parte seja de facto mais no registro de uma aula, e o objetivo era criar este vivo afeto à palavra de Deus. Papa Francisco, quando publicou um documento nos 1600 anos da morte de São Jerónimo, o documento tem exatamente este título: para um vivo afeto à palavra de Deus. Eu gostava que estes 3 encontros que vamos fazer nos ajudassem um bocadinho a desenvolver este afeto à palavra de Deus. Para os catequistas, sei que há muitos catequistas aqui neste grupo, recordo estas palavras do Papa Francisco, na carta pela qual instituiu o Domingo da Palavra, em que ele diz: é bom também que os catequistas, atendendo ao ministério que desempenham, e podia-se dizer de leitores, ou qualquer outro ministério da palavra,
atendendo ao ministério que desempenham de ajudar a crescer na fé, sintam a urgência de se renovar através da familiaridade e estudo das Sagradas Escrituras, que lhes consintam promover um verdadeiro diálogo entre aqueles que os escutam e a palavra de Deus. Esta preocupação deve estar dentro de nós, que exercemos algum ministério em torno da palavra de Deus, criarmos nós também esta familiaridade com a palavra de Deus. Eu vou ajudar-vos durante estes 3 encontros a descobrir um método próprio de abordagem e de aproximação à leitura orante da Bíblia que se chama Lexio Divina. Iremos explicar um bocadinho o que isso é, mas sobretudo gostava que o percebessem mais até no exercício concreto. Mas gostava de partir desta convicção que nós podemos ler no livro do Deuteronômio, no capítulo 30. É uma expressão que nós conhecemos. Na verdade, esta palavra que hoje te prescrevo não é muito difícil para ti, nem está fora do teu alcance. Não está no céu para se dizer quem subirá por nós até ao céu e nos irá buscar para escutarmos e praticarmos. Não está tampouco do outro lado do mar para se dizer quem atravessará o mar e nos irá buscar para escutarmos e praticarmos. A palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a praticares. Esta é uma convicção fundamental e que eu gostava que ao longo destes 3 encontros vocês interiorizassem isto. A Bíblia, como livro que pode inspirar a minha oração, não é um bicho de 7 cabeças, não é para especialistas, exegetas, para quem percebe muito de Bíblia, estuda muito a Bíblia. Tudo isso são instrumentos que podem facilitar e ajudar. Mas partirmos do pressuposto que qualquer um de nós, independentemente da sua formação, do seu estudo, pode e é capaz de transformar a palavra de Deus, tomá-la para si e fazer dela também caminho de oração. Esta convicção é fundamental. Eu cheguei a fazer Lexio Divina com pessoas, uma das quais me lembro que nem sequer sabia ler, mas que me disse na partilha: Senhor Padre, eu não sei ler, mas sei ouvir. Isto quer dizer que nós podemos ter a palavra de Deus, podemos abeirar-nos dela e, de uma maneira muito simples, apropriarmos dessa palavra, deixarmos que essa palavra se torne nossa também e que ela tenha alguma coisa a ver com a nossa vida. Independentemente de respeitarmos a fidelidade ao sentido original ou não do termo, se estamos a ser fiéis ao sentido primeiro e genuíno e original daquela palavra, a nós importa-nos sobretudo também o que é que esta palavra tem a dizer-me a mim, a nós, aqui e agora. E esta convicção é fundamental, isto é, nós acreditarmos que mesmo não sabendo muito de Bíblia, não tendo estudado cadeiras bíblicas, não tendo exegese, etc., quase como uma criança que na escola vai fazendo perguntas ao texto e procurando a resposta no texto, de algum modo encontra ali uma forma de escutar a voz do Senhor, de escutar a voz de Deus. E esse era o exercício, era o grande esforço que eu queria fazer convosco ao longo destes dias, ajudar-vos a perceber que a palavra de Deus está perto, não está longe, não está lá no fundo do mar, não está, como dizíamos há pouco, não está lá do outro lado, quem é que vai atravessar para o mar? Não, ela está perto de ti, está na tua boca, está no teu coração, quer dizer, é uma palavra acessível. Deus não se revelou de uma forma que só os eruditos, aliás, isso contradiria a própria revelação, não é? Que só os eruditos, os especialistas é que teriam acesso à palavra de Deus. Não. Por isso, ao longo destes encontros, estes 3 encontros, eu hoje gostaria, na parte teórica, de fazer um pouco de história da Lexio Divina
e de explicar assim de uma maneira muito simples os degraus da Lectio Divina. E depois tínhamos um exercício prático. No segundo encontro, algumas sugestões práticas para obter frutos na Lectio Divina. Se calhar depois do exercício já é mais fácil de entender. E um outro exercício prático. E no terceiro encontro, eu vou preparar-me, estou a preparar-me para isso, iria tentar ajudar-vos também a ver como é que isso se pode fazer em catequese e até pessoalmente, assim numa abordagem muito básica a um texto bíblico. Será esse o meu esforço ao longo destes dias. Olhando assim um bocadinho para a palavra Lectio Divina, que é uma palavra latina, são duas palavras latinas que significa leitura divina, e a leitura é divina porque a palavra que estamos a ler é uma palavra divina, é uma palavra que se diz em linguagem humana, mas é uma palavra inspirada por Deus e que, portanto, eu preciso de a ler com humildade, com fé, com devoção, mas é uma palavra que vem de Deus, que me é dirigida por Deus, que me fala ao coração, que me fala à vida, e, portanto, a Lectio Divina é a letra significa isso mesmo, leitura divina, leitura crente e orante da Bíblia. Isto é, como é que eu posso rezar com a Bíblia? Se calhar sei rezar o terço, sei rezar com as fórmulas, sei rezar outras coisas, mas como é que eu posso, a partir de um texto bíblico, de um evangelho, de uma leitura, como é que eu posso rezar com aquilo? Como é que eu posso partir dali e fazer da palavra de Deus uma fonte de inspiração para a minha oração? E essa é a nossa preocupação. Esta expressão de Lectio Divina vem de Orígenes, que é um autor do século II, III, em que ele cunhou esta expressão Lectio Divina. Ele dizia: cada dia, de novo, como Rebeca, referindo-se a uma figura bíblica, temos de voltar à fonte da Escritura. E o que não se consegue com o próprio esforço, assim diz ele, deve ser pedido na oração, pois é absolutamente necessário rezar para poder compreender as coisas divinas. Portanto, Orígenes é o primeiro a usar esta expressão de Lectio Divina, referindo-se a este método de aproximação à Sagrada Escritura, em que ela se torna a grande fonte de inspiração da minha oração. Depois sabemos que é ler esta palavra de Deus com o coração aberto e em clima de oração, isto é, uma coisa é, eu posso ler a Bíblia como aquele é um romance, posso ler a Bíblia por curiosidade, posso ler a Bíblia para comparar com outros textos literários. Outra coisa é ler a Bíblia como quem quer que essa palavra se torne vida na própria vida e que ela me fale ao coração e me ajude e ilumine a minha vida. Isso é outra coisa. Então é esta Lectio Divina, é este método que procura fazer da palavra de Deus realmente uma fonte de inspiração, de orientação, de discernimento, de decisão, de prática da minha vida. E depois, esta Lectio Divina, como sabemos, foi a espinha dorsal da vida religiosa. Em torno da palavra de Deus, ouvida, meditada, rezada, surgiu o monaquismo do deserto, as transformações da vida religiosa, mas sempre a vida monástica, a vida religiosa, foi muito pautada por este esforço de leitura contínua da Bíblia, em que a Bíblia era a grande fonte de inspiração. Basta ler, por exemplo, as regras monásticas de Pacómio, de Santo Agostinho, de São Basílio, de São Bento, que é mais conhecida, sempre fizeram do trabalho manual e da liturgia e da leitura da Bíblia a base da vida religiosa. Depois, sabemos que com a Contra-Reforma, com o medo do protestantismo e daquele princípio de Lutero, da sola escritura, uma leitura da Bíblia muito, de uma interpretação um pouco ao gosto de cada um, a Igreja, em reação e por medo, acabou quase por proibir a leitura da Bíblia. Sabemos, inclusive, de conventos onde a Bíblia era um livro proibido,
porque se achava que era um livro escandaloso, que as pessoas não estavam preparadas para o ler, podiam não saber interpretá-lo devidamente, e, digamos, no período da Contra-Reforma, infelizmente, nós sabemos que a Bíblia quase era proibida. Mas antes disso, eu ia passando à frente, no século XII há um monge chamado Guigo, um monge cartucho, que escreve um livrinho chamado Escada de Jacó, tratado sobre o modo de rezar, Escada dos Monges e Escada do Paraíso. E aí, ele, dirigindo-se ao irmão Gervásio, resolve partilhar algumas das reflexões sobre a vida espiritual dos monges, e aí vai desenvolver o esquema clássico da Lectio Divina, segundo aqueles passos que nós vamos daqui um bocadinho explicar melhor. Ele disse assim: certo dia, durante o trabalho manual, quando estava a refletir sobre a atividade do espírito humano, de repente se apresentou à minha mente a escada de 4 degraus espirituais: a leitura, a meditação, a oração e a contemplação. E aqui já aparece uma sistematização do método da leitura orante da Bíblia, da Lectio Divina. E de ver, como eu vou explicar mais adiante, que depois outros autores vão recriar, adaptar, vão subdividir algumas destas etapas, mas, digamos, o coração da Lectio Divina tem esta sistematização neste autor, neste monge cartucho, e ele diz: a leitura é o estudo assíduo das Escrituras, feito com o espírito atento, ler o que o texto diz. A meditação é já uma atividade da mente, que com a ajuda da própria razão procura conhecer e relacionar o texto com a vida. A oração é o impulso do coração para Deus. A contemplação é já uma elevação da mente que, suspensa em Deus, saboreia a sua presença, a sua graça. E, portanto, aqui há já nós vamos depois desenvolver isto melhor, mas é importante fixar: este autor é, de facto, o pai, digamos, daquilo que hoje chamamos o método da Lectio Divina. Como vos disse, isto depois vai ter algum recuo no tempo da Contra-Reforma, e a própria Santa Teresa de Ávila se queixava de não haver uma Bíblia no convento, imaginem lá, e portanto mas depois, numa preocupação de regressar às fontes, no Concílio Vaticano II, que tem uma constituição sobre a revelação divina, que é Dei Verbum, toda a gente deve conhecer, está aí com a sigla DV, o concílio recomenda vivamente isto. É importante que todos os fiéis de Cristo, por uma frequente leitura das Escrituras divinas, conheçam a eminente ciência de Jesus Cristo. Um pouco inspirados naquela palavra de São Jerónimo: desconhecer as Escrituras é ignorar Cristo. E, portanto, o concílio recomenda vivamente que se retome a palavra de Deus. E, como sabeis, o concílio vai recomendar que todos os sacramentos todas as celebrações da Igreja sejam enriquecidas com a palavra de Deus, com mais leituras, etc. Não vou aqui explicar isso tudo. Mais tarde, a Comissão Pontifícia Bíblica, em 1993, tem um documento sobre a interpretação da Bíblia na vida da Igreja, em que recomenda vivamente este método da Lectio Divina, e volta a falar da leitura, meditação, oração, contemplação, retomando os tais 4 degraus que o Guigo nos tinha deixado. João Paulo II, naquele documento que marca o início do novo milénio Neunte, ele recomenda vivamente a Lectio Divina. Vamos recordar, por exemplo, o que ele diz: é preciso, amados irmãos e irmãs, consolidar e aprofundar esta linha. Estava a referir-se à difusão da palavra, inclusive com a difusão do livro da Bíblia nas famílias, e dizia assim:
De modo particular, é necessário que a escuta da palavra se torne um encontro vital. Reparem nas palavras que estão escolhidas a dedo. Estes documentos normalmente são muito passados a pente fino. Não é? Os documentos da igreja não levam muita poda, muita correção, muita melhoria, não são assim escritos à toa. De modo que esta escuta se torne um encontro vital segundo a antiga e sempre válida tradição da Lectio Divina. Esta permite ler o texto bíblico como palavra viva que interpela, orienta e plasma, forma, gera a existência, gera a vida cristã, gera a vida nova. Portanto, a palavra como geradora de vida. Não é? Fala-se hoje muito de pastoral de gestação, no sentido de fazer o cristão e fazê-lo alimentando-o com a palavra. Este é já um desafio que aparecia. Depois vem o evento 16, que depois do sino de 2008, sobre a palavra de Deus na vida e na missão da igreja, associa a descoberta ou a redescoberta e a prática da Lectio Divina a uma verdadeira primavera espiritual. E ele também aqui vai explicar nesse documento de uma maneira muito simples os 4 passos da Lectio Divina. A Lectio, ler, voltar a reler, descobrir os elementos principais. A meditação, que é já uma paragem interior, tentando compreender o que a palavra nos diz. A oração que brota do nosso colóquio com Deus. A contemplação, que mantém o coração na presença de Deus. E a ação. Eu chamo a atenção para isto, porque vocês veem aqui um elemento novo, que já com o cardeal Martini, que foi um dos grandes cardeais jesuítas, cardeal de Milão, um dos grandes impulsionadores da Lectio Divina, ele fazia questão de inserir este último passo da Actio, da ação, quer dizer, nós não lemos, meditamos, rezamos, contemplamos para ficarmos ali. Como diz Santiago naquela carta, um tipo que olha para a palavra de Deus, a lê, medita e não a cumpre, é como um tipo que fica a olhar para o espelho e vê que está todo sujo, mas não se lava e deixa-se ficar na mesma. E, portanto, a palavra de Deus deve também ser vivida. Ele vai explicar um bocadinho aqui os passos da Lectio Divina. A leitura, a meditação, a oração, a contemplação e depois a ação. E diz aqui, há que recordar ainda que a Lectio Divina não está concluída na sua dinâmica enquanto não chegar à ação, que impele a existência do fiel a doar-se aos outros na caridade. Portanto, no fundo, o que Bento XVI nos está a dizer é, bem, isto é tudo muito bonito, mas não é só para a gente ficar, ai que bom, ai senti-me tão bem, ai que maravilha, fiquei encantado, ai eu saio daqui cheinho, ai eu saio daqui cheinha, como a gente ouve muitas vezes. Não, é para que a palavra produza frutos na vida e no concreto, isto é importante que a partir da palavra que eu estou ali a ler, a meditar, a rezar, a contemplar, eu diga, bem, e agora? Como é que é? Senhor, que queres que eu faça? Como dizia São Francisco, o que é que decorre daqui? O que é que vai mudar na minha maneira de pensar, de sentir, de agir, de me relacionar, de fazer? O que é que vai mudar? Isto é, não posso querer usar este método apenas como se fosse um exercício mental ou meramente afetivo, afetuoso, cordial. Não, é para que a palavra chegue à vida. De facto, isto é fundamental. Depois virá o Papa Francisco falar-nos também da Lectio Divina e na familiaridade com a palavra de Deus. O Papa Francisco tem um grande documento programático do Papa Francisco 2013, este Evangelii Gaudium, já devem ter ouvido falar, a Alegria do Evangelho, é um documento programático e paradigmático até da pastoral da Igreja, e o Papa dedica vários números também à Lectio Divina, a importância da Lectio Divina, e até explica assim de uma maneira muito, muito caseira, e diz no número 262, a Igreja não pode dispensar o pulmão da oração e alegra-me imenso
que se multipliquem em todas as instituições eclesiais os grupos de oração, de intercessão, de leitura orante da Bíblia, as adorações perpétuas da Eucaristia, etc. Mas eu destaquei aqui a leitura orante da Bíblia. Papa Francisco a recordar-nos isso. E ele explica no número 152, há uma modalidade concreta para escutarmos aquilo que o Senhor nos quer dizer na sua palavra e nos deixarmos transformar pelo Espírito. Designámo-la por Lectio Divina. Consiste na leitura da palavra de Deus num tempo de oração para lhe permitir que nos ilumine e renove. Portanto, eu estou aqui a fazer assim um percurso assim, muito rápido, só para vos mostrar como esta preocupação pela Lectio Divina vem desde o Concílio Vaticano II, tem sido uma insistência constante do magistério dos Papas, e o Papa fala inclusive da leitura orante pessoal e comunitária, porque são duas formas de o fazer. Ele explica aqui a questão da leitura, da importância de ler bem um texto, de conhecer bem o texto, já vamos falar disso. Da meditação, ele próprio diz como é que faz, por exemplo, as homilias dele na casa de Santa Marta. Ele explica como é que ele costuma pegar no texto, começar a sublinhar, destacar as palavras que mais lhe chamam a atenção, começar a relacionar as palavras, etc. E só para vos dizer, e isto é o mais importante, só para vos dizer que, de facto, nós, ao propormos esta formação, não estamos a inventar nada, é uma coisa muito antiga, mas também sempre nova, e que nos pode ajudar a trabalhar um texto bíblico, seja um pequenino texto do domingo, uma leitura, um evangelho, seja uma leitura pessoal da Bíblia. Eu tentarei dar alguns exemplos ao longo deste encontro. E depois, se quiséssemos, temos aqui um exemplo dos basicamente 5 passos, embora, como está aqui, de ver que o passo zero é aquilo que chama stácio, daí vem a palavra portuguesa estacionar, não é? Muitas vezes, para começar a rezar, nós trazemos muita coisa na cabeça, muita confusão, estamos cansados, os problemas do dia, aquilo, a confusão, o barulho, o ruído, as preocupações que fazem ruído dentro de nós. Às vezes até nem é ruído exterior, mas é interior. E um primeiro momento para fazer um exercício da Lectio Divina é stácio. Isto é estacionar, parar, criar silêncio, disposição interior e exterior para ouvir o texto. O nosso amigo que vocês todos admiram, que também admiram, Tolentino Mendonça, num dos seus livros de poesia, Papoilo e o Monge, tem várias páginas sobre o silêncio. Ele diz: o teu silêncio seja tal que nem o pensamento o pense. Fazer calar para fazer dizer. Uma injunção paradoxal, o silêncio fala de si. E mais adiante, tem muitos textos pequeninos, diz: o silêncio não está sob controle. Ninguém consegue ativá-lo sem transitar por ele. Muitas vezes Deus prefere entrar em nossa casa quando não estamos. Quando não estamos ocupados com tanta coisa nossa. E, portanto, uma das... Mas espera aí que eu fiz uma asneira, julgo eu. Isto agora foi uma pequena distração. Pena tecla errada. Mas já vamos chegar ao sítio. Isso. Portanto, eu vou resumir e depois vou explicar um bocadinho melhor. Portanto, este primeiro momento, seja num grupo de catequese, seja num grupo de adultos, seja pessoalmente, às vezes uma música de fundo, às vezes rezar o terço em primeiro lugar para serenar, pôr um cântico, repetir um cântico, muitas vezes um cântico que tem a dizer que se vai repetindo, um refrão, criar um ambiente, a luz,
as disposições, se eu vou rezar, as pessoas terem o texto, terem à mão, não estarem a torcer-se na cadeira, a cadeira estar de uma forma ajeitada que a pessoa não passe a oração a torcer-se, a fazer barulho, a gingar, não ter... É criar as condições para um exercício de oração. Depois temos aqui os 5 passos. A Léxio, a leitura, o que diz o texto. O que é que o texto diz? A meditácio, o que é que o texto me diz? Ou estamos em grupo, o que é que nos diz? Mas o que nos diz é só quando cada um partilha o que me diz. Porque eu vou ouvindo um, vou ouvindo o outro, e às vezes o outro é sensível a uma palavra que me passou ao lado, que não me chamou tanta atenção, e eu vou acolhendo e recolhendo também aquilo que a palavra disse a cada um. A meditação é sempre o esforço não apenas de explicar o texto, o que é que o contexto, já vamos ver isso, mas o que é que ele diz. A meditação, o que me diz. A oração, o que digo eu, ou o que dizemos nós ao Senhor que nos fala neste texto. A contemplação, muitas vezes, eu costumo, em alguns exercícios da Léxio Divina, dizer, agora que vocês vão para casa, façam a contemplação, que é de alguma maneira deixar marinar no coração, deixar trabalhar na mente, deixar passar pelos olhos, deixar passar por dentro de nós tudo aquilo que foi a vivência daquele momento e que de alguma maneira nos coloca na presença de Deus e que ficamos nós e Ele e nós, nós olhando para Ele olhando para nós. A contemplação de alguma maneira é aquilo que sobra deste exercício, é o que fica, é o saborear, como quando a gente come qualquer coisa e depois acabou de comer e fica naquele gosto, naquele gozo de alguma coisa que experimentou e que fica ali dentro da pessoa. Cardeal Martini dizia que neste tempo da contemplação é importante também fazer a discrécia, o discernimento. A gente começa, depois de ler, meditar, rezar, começa a perceber que algumas coisas, começa a ver as coisas de maneira diferente. Até coisas da nossa vida começamos a relê-las, a revê-las, a reinterpretá-las e às vezes a discernir, olha, aquilo que me pareceu uma grande coisa não foi uma coisa grande. Aquilo que me pareceu uma desgraça, se calhar foi um bem. Estou a pensar no que disse, no que ouvi, no que me aconteceu, e à luz desta palavra parece que começo a ver as coisas de um modo novo. Isso, no fundo, é a contemplação. A partilha, aqui, alguns autores sugerem aqui a partilha desta experiência, se houver tempo, muito bem. Normalmente a partilha é mais no tempo da meditação e a ação. Aqui esta coisa não me deixa ver o que tenho aqui. É o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou realizar a partir desta palavra. Portanto, outros autores têm aqui um desenhinho, né, com as diversas etapas. Nós reduzimos a 4, basicamente, chamando o ponto 0 a Stácio. Mas porquê é que eu estou a pôr aqui os termos em latim? Vão dizer, o Padre Gonçalo está a Sarmar, que sabe muito latim. Não estou nada, que eu não sei quase latim nenhum. Não, eu ponho porque muitas vezes nos documentos, nos livros, aparece a expressão em latim. E é para você estar... Ela também não é difícil traduzir, diga-se de passagem. Mas, de qualquer maneira, está aí. Os 5 pontos que nós gostaríamos de firmar é ler, meditar, rezar, contemplar, agir. Aqui temos um esquema já mais desenvolvido, com algumas precisões dentro do itinerário. Mas agora vamos dizer uma palavra mais séria sobre cada um destes passos. Eu vou tentar resumir. Primeiro, o primeiro exercício importante na Léxio Divina é ler o texto. Temos um texto para ler e a gente pensa que já o sabe, já o conhece, já ouvi este Evangelho não sei quantas vezes, já li esta leitura na missa não sei quantas vezes, e corremos o risco de não nos deixarmos surpreender e de não percebermos que Deus me fala hoje
Eu hoje sou pároco de Guifões e Senhora da Hora, há 3 anos não era. Este evangelho que eu estou a preparar para a homilia de domingo fala-me de uma maneira nova. Tenho novos problemas, novas pessoas, novas situações. Eu sou diferente. Estamos num contexto pastoral diferente, estamos num contexto social diferente. Eu não vou ler este texto e repetir a homilia de há 3 anos, de há 6 anos, de há 9 anos, de há 15 anos. Pode até ser que seja atual, mas isto é, eu quando vou ler um texto bíblico e quero rezar com ele, é para aqui, agora e hoje. Não é para amanhã, nem é para ontem. Isto é, eu, António, eu, Vítor, eu, Carla, eu, Carolina, eu, José, eu, Maria das Dores, seja quem for, eu hoje sou esta pessoa concreta que está diante desta palavra que hoje me diz algo de maneira diferente. Hoje, não é amanhã. Hoje, se escutardes a voz do Senhor, hoje. Portanto, ela não pode dizer a mesma coisa que disse há 3 anos, que disse há 6, que disse o ano passado, ou que diz num sítio, ora diz noutro. Não. Esta palavra tem que me falar. E por isso eu devo lê-la bem. Às vezes voltar a ler, tentar perceber o contexto. Aquele texto de onde é que vem? O que é que vem antes e o que é que vem depois? Sobretudo nos evangelhos isso ajuda muito. Esta parábola este domingo, mas o que é que está atrás? Porque é que esta reação de Jesus? O que é que aconteceu? O que é que vem à frente? Em que contexto é que isto aconteceu? E tentar fazer perguntas ao texto. Jesus contou esta parábola a quem? Foi aos discípulos? Foi aos escribas e fariseus? Foi aos políticos da época? Foi a quem? Foi ao povo em geral? Foi ao grupo mais estrito? Foi aos 12? É que muda tudo. Ver. E quem foi? Como é que começou? Como é que descreve? Quais são os movimentos? Quais são os verbos? Porquê é que aquele verbo se repete tantas vezes ali? Qual é o verbo que se repete mais? Às vezes algumas traduções, com medo dessa repetição, substituem por verbos parecidos, o que é uma burrice tamanha. Porque o autor o quis mesmo foi chamar a atenção com aquele verbo que se repete. Quem são os personagens? Como é que eles entram? É de noite? É de dia? Estavam sentados, acabam a caminhar, estavam à beira da estrada, onde é que estavam? Quem é que fala? Como fala? A quem fala? Quando fala? Onde fala? Como é que reagem os personagens? Estão com medo? No fim estão com coragem? As reações? Estão com sono? Acordam? Despertam? É muito importante a gente olhar para o texto e tentar sublinhar, tentar perceber bem o texto, percebê-lo bem. Porque só a partir daí é que ele começa a falar. Porque o Papa Francisco, numa citação que está atrás, vocês depois podem ir ver, ele diz que há um grande risco de nós deturparmos o texto e abusarmos do texto quando nós não lemos bem o que lá está. E ver o género literário. Estou a ler uma fábula, é uma coisa. Estou a ler uma parábola, é outra. Estou a ler um texto histórico, é outra. Estou a ler um poema, é outra. Isto é, tenho que ler aquele texto segundo o seu próprio género literário. Mas isto é ler, que significa conhecer, respeitar, situar o texto. Este às vezes é o que demora mais na Léxico Divina. Sobretudo, a minha experiência diz-me que muitas vezes as pessoas, os nossos leigos, têm muito pouca cultura religiosa e bíblica e, portanto, às vezes há ali coisas tão simples que nós muitas vezes parece-nos familiar e que nós não nos damos conta porque não temos a mínima abordagem ao texto. Portanto, a Léxio é tentar ler o texto um pouco como olha, quem fala? Onde é que foi? Quando é que foi? Quem disse? O que disse? Porquê é que disse? Qual foi a reação? Como é que estavam no princípio? Como é que ficaram no fim? Isso muitas vezes permite-nos a nós olhar para o texto e no final começarmos a pôr-nos no texto, como diz Santo Inácio, nós colocámos-nos na cena, é assim que Santo Inácio diz, nós colocámos-nos lá na cena,
já começamos a ver se estamos lá na figura do paralítico, estamos na figura do fariseu, estamos na figura do publicano, se estamos nos dois, se aquela palavra de Jesus é muito oportuna para mim, se não é, porque é que eu não gosto daquela palavra, porque é que eu gosto daquela, porque é que aquela me cai bem, aquela me cai mal, porque é que esta eu não percebo. Portanto, ler o texto bem, lê-lo. Deixa-me só dizer uma coisa, Gonçalo, já agora, Sim. nomeadamente em relação aos evangelhos, nós temos tendência a harmonizar e a achar que eles dizem todos a mesma coisa e cada evangelista tem uma forma de contar, uma identidade própria, e é importante reparar nisso também, não é? É muito importante. Por exemplo, a parábola do passado domingo. Não dizia que entraram todos, mas São Lucas, que é um evangelista especialmente sensível à questão dos pobres, diz que entraram lá os coxos, os aleijados, e eram agora um outro grupo. Se formos a ver, eram exatamente os 3 grupos sociais que estavam impedidos de entrar no templo de Jerusalém. Às vezes, o lermos uma passagem paralela permite-nos compreender melhor, ver porque é que São Mateus meteu aqui esta expressão tão dura. Ela não está em São Lucas, está em Mateus. Porquê? Se calhar às vezes quem não tem assim mas começar pelo menos a perceber que a própria escritura, como segundo uma regra muito importante, interpreta a escritura. Ler a escritura, não é? Muitas vezes nós, o conhecer um texto paralelo, claro que nós temos as ajudas. Se tivermos uma Bíblia, temos as notas de rodapé, temos a introdução, há muitos comentários bíblicos que podemos ler na Voz Portucalense, em sites que hoje nos partilham diariamente a liturgia, que nos deixam comentários e que nós podemos usar esses textos. Onde é que eu estou? Deixa eu ver se eu não me perco. Não é aqui. Eu tenho que ver aqui, vamos lá ver, é que eu às vezes ao compartilhar a tela esqueço-me de... Mas já lá vamos. Então, isso também é importante. E depois, por exemplo, temos aqui muitos leitores, eu tenho dito aos leitores, muitas vezes para perceberem bem a primeira leitura, o melhor era ler o Evangelho também, para perceberem qual é o contraste, a diferença, a evolução, a semelhança, encontrar as semelhanças e as diferenças, a evolução, não é? É muito bonito isso, porque nos ajuda a perceber a novidade até do próprio Evangelho em relação àquilo que é uma prática antiga. Amai os vossos inimigos. E lá na primeira leitura diz, olha, desforra-te dos inimigos, não é? Portanto, nós temos de aprender um bocadinho a ler o texto. Depois, a meditação é o que é que me diz a palavra? O que é que me diz esta palavra? Eu percebi o texto, o seu padre explicou muito bem, a catequista explicou muito bem, mas agora o que é que isto me diz? A mim, Gonçalo, no dia 16 de outubro de 2023. Padre, a ti, António, casado, que hoje tiveste o teu dia de trabalho, as tuas preocupações, as tuas coisas, que estás com um problema familiar, que estás com isto, estás com aquilo, estás a tomar conta do teu pai, da tua mãe, que és catequista, que és leitor. A ti, concretamente, o que é que te diz? O que é que te diz? É tentar pegar no texto e dizer assim, o que é que me diz? Eu reparo nos grupos, quando faço Lexia Divina, que as pessoas gostam muito na parte da Lexia e fazer perguntas e tal, e explicar, e aquilo é assim, e aquilo é assado, o autor disse assim porque era assado, e é muito interessante, é muito bonito, a nossa cultura bíblica fica mais enriquecida, mas depois dizer assim, o que é que este texto me diz hoje, a mim? E aí é outra conversa. Aqui não há livros a explicar, que já não há livros para explicar. É que sou eu que tenho que ler e diz isto, o que é que esta palavra me sugere? O que é que ela me pede? Onde é que me toca? Às vezes, num grupo de catequese ou num grupo muito simples, é dizer assim, destaca uma frase do texto, não é? Por exemplo, se for um grupo muito simples, lemos um texto bíblico, agora cada um vai destacar uma frase do Salmo ou uma frase do texto bíblico que lhe tenha ressoado especialmente. E mesmo que a pessoa não esteja a comentar e não esteja a dizer porque que, mas se ela escolheu aquela frase, significa que aquela frase tem alguma coisa a ver com ele. Com uma experiência,
que está a viver, com uma situação, e por isso é que ele escolheu aquela frase, não é? Que valores é que me evoca? O que é que eu sinto ao ler este texto? Como é que eu reajo? Com o que é que eu relaciono? E aqui está a liberdade dos filhos de Deus. Eu uma vez estava a explicar numa homilia. Eu era padre há muito pouco tempo e estava a explicar aquele texto dos trabalhadores que vêm em horas diferentes, não é? Os contratados para a vinha, uns de manhã cedo, trabalham e tal, e tal, e tal. E lá tentei explicar às pessoas que Deus não nos pagava segundo os nossos méritos, mas segundo a largueza do seu coração, que Deus era um pai que nos amava como filhos, independentemente das nossas virtudes. Lá fiz a minha teologia toda. E vinha pelo caminho a pé da igreja para casa e vinha uma senhora velhinha comigo, que não ouviu de certeza a homilia, nem deve ter percebido nada do que eu disse. E eu disse: Dona Margarida, o que é que achou do Evangelho de hoje? Olha, sabe o que é, Sr. Padre? Tudo por causa do dinheirinho. Ela fez uma boa leção divina. Então, Dona Margarida, olha, os meus filhos estão agora na fase das partilhas e é um problema. Uns querem isto, outros querem aquilo, tudo por causa do dinheirinho. Quer dizer, aquela mulher ouviu a parábola, viu que eles discutiram o que se pagava a uns e que se pagava a outros, e ligou à sua vida. Ela estava a ter um problema com os filhos por causa das partilhas. Ela era viúva. Esta mulher interpretou o Evangelho corretamente. Estás a entender? Portanto, a minha homilia para ela não lhe fez falta nenhuma. Mas fez-lhe falta que ela ouviu aquela palavra e relacionou com a sua vida. E disse: olha, estes tipos aqui a discutir por causa do ordenado, por causa do dinheiro, e eu a lembrar-me dos meus filhos lá em casa a dar-me cabo da cabeça por causa disto. Lá está. Portanto, a meditação é o espaço em que eu relaciono com a palavra. Aquela palavra diz-me alguma coisa. Se eu estiver numa determinada situação, é normal que eu tenda a olhar, não é? Como às vezes eu quando faço uma homilia, que é uma espécie de meditação da palavra, assim, é normal que eu faça a ressonância do que estou a viver e a sentir que as pessoas estão a sentir, que a comunidade está a viver. É normal que assim seja. E, portanto, meditar é um exercício mental muito importante de relação, procurar relacionar as coisas, ver as palavras, ver os sentimentos, ver o que é que aquilo nos toca, onde é que nos pega, não é? Pois a oração é o que é que eu digo ao Senhor. Se eu leio, medito, depois no fim eu vou começar a conversar com o nosso Senhor. Ó Senhor, olha, eu sempre sou um traste. Ó Senhor, olha, eu realmente sou como aquele artista que está aqui, olha. Eu também sou, olha, ó Senhor, ajuda-me, olha, ó Senhor, olha, obrigado, ó Senhor, louvado sejas tu, olha. Este texto há de me despertar uma resposta. A oração é a nossa resposta a Deus que se revela na palavra. E pode ser um sentimento, também pode ser um silêncio. Não tem que ser uma palavra. Pode ser um cântico, pode ser eu sei lá, tantas coisas. Portanto, nós quando estamos a fazer a Lectio Divina, até podemos preparar uma oração, às vezes preparamos na catequese, mas também pode ser uma oração espontânea, em cada pessoa, se o grupo é pequeno, se o grupo tem alguma familiaridade, está habituado a reunir-se, é uma coisa, não é? Se nós temos um grupo, de repente vão fazer uma reunião de pais, se calhar não é muito fácil que eles assim espontaneamente se exprimam, não é? Temos que ter aqui um bocadinho um bom senso, não é? Mas se é um grupo de catequese, por exemplo, que já está habituado a encontrar-se, se calhar cada um pode exprimir a sua oração, seja ela de súplica, de louvor, de penitência, seja um silêncio que nos compromete, mas o que digo eu ao Senhor? E às vezes os salmos, a própria oração dos salmos, não... Vocês se repararem, na nossa liturgia da palavra, ao domingo, nós temos esta dinâmica. A palavra é proclamada e vem um salmo que é meditação, não é? E que é resposta ao mesmo tempo, que é oração. E portanto este passo é muito importante.
E a oração pode ser preparada, elaborada, mas também, se for espontânea, e se nós conseguirmos que o grupo espontaneamente o faça, tanto melhor. Depois, contemplar, talvez esta oração se prolongue em silêncio, em presença mútua de amor. Como diz Santa Teresa, ficar um bocadinho a olhar para ele, ou como dizia o cura de Ars, eu olho para ele olha para mim, e portanto, muitas vezes depois daquilo tudo, a gente fica ali a pensar, como nós dizemos, e vamos para casa e aquilo começa tudo a falar-nos, começa tudo a ajudar-nos, até começamos a lembrar-nos de coisas que nos disseram, de experiências que tivemos, começamos a ver as coisas de uma maneira nova, já vou para casa, aquele problema, aquela situação, parece que estou a ver, parece que se fez luz, já não é bem aquilo que eu... Esta, no fundo, é o gozo, é o fruto da própria leitura, meditação e oração. Esta contemplação que nós muitas vezes nos grupos, por causa de tempo, não temos muito tempo, mas que eu digo às pessoas, agora que ides para casa, em silêncio, quando vos deitardes, no travesseiro, amanhã durante o dia, deixai esta palavra fazer caminho dentro de vós. E no fundo isso é também a contemplação. E depois o pôr em prática, transformar a minha vida, a nossa vida, a partir de dentro, e porque nós não estamos, como eu disse no princípio, não estamos aqui para apenas ter o gozo da palavra. Portanto, resumindo tudo, a leitura é o estudo assíduo da Escritura feita com o espírito atento. É um exercício dos sentidos externos. A meditação é mais uma atividade da mente, da inteligência, da relação, de relacionar, de meditar, como Maria, que ponderava todas as coisas em seu coração, que relacionava as coisas, começar a relacionar. A oração é um impulso do desejo do coração para Deus e a contemplação é a elevação. Se quiséssemos usar uma imagem muito comum, a leitura leva o alimento à boca, a meditação mastiga-o e tritura-o, a oração descobre-lhe o sabor e a contemplação é a doçura que recria e dá alegria. E por isso o Guigo, que é o grande autor destes passos, dizia: procurai na leitura e achareis na meditação. Batei à porta na oração e ela se vos abrirá na contemplação. Temos aqui, no fundo, os 4 passos, que podem ser 5, como eu vos disse, e eu sugiro que sejam sempre 5, da Lectio Divina. Eu pergunto aos nossos ouvintes se querem que nós façamos uma tentativa de exercício da Lectio Divina do texto do domingo passado, se estão cansados, se querem... Padre Mendes, também queria ouvir a tua opinião, porque nós começamos acho que sim, ainda tarde. temos um bocadinho, são 10h30, nós podemos prolongar mais uns 15 ou 20 minutos. Acho que seria interessante agora aplicar exatamente a um texto que foi ouvido há pouquinho tempo, cada um de nós fez homilias diferentes, portanto, acho que sim. Na minha opinião, sim, acho que sim. Muito bem, eu então, assim, se alguém, por razões familiares, tiver que sair, pois ninguém leva a mal, não é? Estou aqui a tentar agora ir aqui para compartilhar a tela, mas preciso de ir aqui buscar. Vocês estão a ver direito? Estão a ver? Estamos a ver uma lista de muita coisinha. Ah, é? Não estamos a ver texto nenhum, estamos a ver as tuas pastas e os teus documentos, ali a lista toda. Isto não convém verem os meus segredos. Mas eu gostava de ver. Ora bem, eu vou fazer então assim, eu vou só abrir o documento, abrir o documento que preparei para vocês. Eu acho que faltou carregar de facto no documento. Agora falta o compartilhar a tela. Estamos direitos?
Estamos. Estamos com o título. Sim, está direito, está direito. Pronto. Parábola do banquete nupcial do filho do rei. Isso. Foi o texto de ontem, portanto está fresco. E íamos tentar fazer assim, então, seguir os passos, está bem? Isto, se calhar, se fosse noutro contexto, um bocadinho de música, de silêncio. Eu vou-vos deixar também fazer uma pequena pausa de 1 minuto, pelo menos para descansarmos a nossa cabeça e entrarmos num espírito, já não tanto de estudo, de aula, mas num espírito de oração, está bem? Eu vou pedir ao Padre Mendes, se faz favor, que proclame o Evangelho, está bem? Em resposta, falou-lhes Jesus de novo em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que preparou um banquete nupcial para o seu filho. Enviou os seus servos chamar os convidados para as bodas, mas eles não quiseram vir. De novo, mandou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que preparei o meu banquete, os meus bois e as minhas reses gordas foram abatidas, tudo está preparado, vinde às bodas. Mas eles, não se importando, foram-se embora, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Os restantes, agarrando nos servos dele, injuriaram-nos e mataram-nos. O rei ficou irado e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles assassinos e queimou a sua cidade. Então disse aos seus servos: A boda está preparada, mas os convidados não eram dignos. E depois às encruzilhadas dos caminhos, e todos quantos encontrardes, chamai para as bodas. E aqueles servos, ao saírem para os caminhos, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a boda ficou cheia de convivas. Mas quando o rei entrou para observar os convivas, viu aí um homem que não estava vestido com a roupa nupcial e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui sem teres roupa nupcial? Mas ele ficou calado. Então o rei disse aos servidores: Atai-lhe os pés e as mãos e lançai-o para as trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes. Muitos, pois, são chamados, mas poucos os escolhidos.
Portanto, nós já conhecemos este texto, mas fomos chamados a ouvi-lo de novo. E uma primeira leitura, nós começamos a olhar e diz, em resposta, se nós formos abrir o texto, nós aqui no princípio dizemos que era Mateus 22, 1 a 14, nós vamos reparar que antes está a parábola dos vinhateiros homicidas, que nós ouvíamos há 8 dias, a parábola dos 2 filhos, que nós ouvíamos há 15 dias, e por isso diz, falou-lhe Jesus de novo, e falou a quem eram, de facto, estas parábolas são dirigidas aos sumos sacerdotes, aos escribas, aos fariseus, para a classe religiosa, ao poder religioso de Israel, não é? E, portanto, os destinatários aqui são conhecidos. Portanto, não há 2 sem 3, e esta é a terceira parábola que nós temos em que Jesus tenta mostrar, digamos, censurar, pôr em evidência a recusa, a rejeição de Israel e, sobretudo, dos seus líderes religiosos à sua mensagem, à sua pessoa, à sua revelação. E vem mais uma, já tínhamos ouvido, portanto, a outra dos vinhateiros homicidas, que veio este, veio aquele, veio aquele outro, apoderaram-se, vemos que volta a haver aqui esta cena do apoderar-se, o envio de vários servos, volta a repetir-se essa ideia, e estamos, de facto, perante uma mensagem que já compreendemos que é em que os ouvintes, se Jesus se dirige aos escribas, aos fariseus, nós temos logo que ficar com a pulga no ouvido, isto é, onde é que eles estão aqui na parábola? Porque a parábola, eles estão identificados em algum sítio. Na outra parábola, estavam na figura do filho que disse que sim, mas que não foi. Não é? Na outra parábola, estava na figura daqueles que andaram, mas por fim veio o filho e também o rejeitaram. Aqui, onde é que eles estão representados? E vamos perceber claramente que estão representados naqueles que foram chamados em primeiro lugar e que renunciaram ao banquete. Portanto, nós podemos olhar um bocadinho para o texto e ver que ela é uma terceira parábola, uma sequência de 3 parábolas de julgamento, isto é, que põe a juízo, põe em xeque as autoridades religiosas do tempo. Depois, outra coisa importante, enquanto que nas outras 2 parábolas nós tínhamos a imagem da vinha, aqui não temos a imagem da vinha, temos a imagem de um banquete nupcial, de umas bodas de casamento do filho do rei. Portanto, até agora era para trabalhar, não é? E até a gente até podia perceber que houvesse alguém que não quisesse ir. Caramba, mas recusar-se a ir a umas bodas, ainda por cima do príncipe do rei, do filho do rei, caramba, é preciso ter muito desplante, porque a oferta é muito generosa e aqui já é diferente. E enviou os servos a convidar, o banquete nupcial. Se vocês se lembram da leitura de domingo, a leitura de Isaías preparava-nos muito bem para o Evangelho, porque falava que sobre aquele monte o Senhor havia de preparar um grande banquete, de manjar suculentos. Isto é, o nosso Deus é um Deus da alegria, da festa, da convivialidade, da comunhão. Todos nós sabemos que a mesa é um lugar de fraternidade, de festa, de comunhão. Nós celebramos os grandes acontecimentos à volta da mesa. Não por acaso Jesus o fez de maneira tantas vezes e instituiu a Eucaristia também à volta de uma mesa. Portanto, aqui há um banquete, e depois vem aqui uma história, enviou os seus servos, mas eles não, para chamar os convidados, eles não quiseram. Voltou a mandar, mas volta a mandar. Muitas vezes aqui, algumas parábolas têm um bocadinho aquilo que se chama uma certa alegoria, em que podemos ter a tentação de, bem, mandou os profetas, depois mandou os sábios, depois mandou o filho, e fazemos aqui uma apropriação. Mas o mais importante, talvez, do sentido da parábola não seja esse. É, de facto, que há aqui
uma recusa obstinada, não é? Que já não é a primeira vez, que já tem história, Enviou os seus servos, mas eles não quiseram. Não é? Depois mandou outros servos, dizei aos convidados, preparei um banquete, os meus bois e as minhas reses gordas foram abatidas, tudo está preparado. Reparem que este verbo preparar também é um verbo que nós conhecemos bem. Preparai os caminhos do Senhor. O Senhor há de preparar para o seu povo um banquete. Este verbo também aparecia na leitura de Isaías. O preparar, não é? Que agora é já o tempo da realização. Preparei o meu banquete, tudo está preparado. Reparem nesta insistência. O tempo da preparação acabou. O tempo da preparação veio até João Batista. Preparai. Agora o tempo das núpcias, o tempo da festa, o tempo do encontro aconteceu, está a acontecer. Qual é a reação? Eles não se importando, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Portanto, cada um encontrou a desculpa que entendeu. Mas volta aqui e se reparam a mesma cena dos vinheteiros homicidas. Os restantes, agarrando nos servos dele, injuriaram-nos e mataram-nos. E, aliás, na outra parábola até dizia, quando viram o filho, agora que vem o filho, é o herdeiro, vamos lhe dar cabo da saúde, não é? Vamos lhe dar cabo da tosse, vamos arrumar com ele. Não é? E aqui aparece a mesma ideia. O rei ficou irado e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles assassinos e queimou a sua cidade. Ora, cá está uma frase que certamente nos causa engulho, não é? Um Deus tão meiguinho, de festas, de mesa, que de repente o homem ficou passado dos carretos e lembrou-se. Mas também nós nos temos que lembrar que, em primeiro lugar, reparem nisto, que este queimar da cidade, isto aconteceu no ano 70, quando Jerusalém foi incendiada. Portanto, o Evangelho, de alguma maneira, já quer mostrar que aquela destruição do Templo de Jerusalém do ano 70, como que foi profetizada por ele, em consequência da rejeição. Israel, Israel, tu que matas os profetas, quantas vezes eu quis reunir-te. Não é? Aqui o evangelista vai buscar, mas temos que recordar, é por isso que diz que a Escritura interpreta a Escritura. Não se esqueçam quando o salmista diz a sua ira dura apenas um instante, não é? Numa das frases bonitas do Salmo, a sua ira dura apenas um instante. Muitas vezes aparece-nos um Deus com benevolência a vida inteira. Portanto, muitas vezes aparece-nos o texto, mas nós vamos ver que com outros textos a coisa fica equilibrada. E volta à história. Então disse aos seus servos, a boda está preparada, mas os convidados não eram dignos. Não eram dignos. Talvez até se julgassem dignos demais, e por isso não se queriam confundir, não é? E depois às encruzilhadas dos caminhos, e todos quantos encontrardes, chamai para as bodas. Não é? O todos que nós conhecemos bem. Não é? O todos. Não é os simpáticos, os bem-dados, os religiosos, os devotos, os piedosos, os bem-comportados, todos. Quantos encontrardes? E aqueles servos, ao saírem pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram, bons e maus. Maus e bons, diz o texto. Ou maus e bons. E a boda ficou cheia de convivas. Portanto, aqui já parece um bocadinho a imagem da igreja, não é? Aquela imagem da rede, onde estão todas as espécies de peixes. Maus e bons também pode ser uma redundância, como às vezes diz céu e terra, quer dizer o espaço todo. Maus e bons quer dizer todos. Todos. Porque todos nós temos mau e bom dentro de nós, não é? Como diz São Paulo. Portanto, aqui não é os maus da fita e os bons da casa. Não é? Aqui somos nós com o que temos de bom e o que temos de mau. Porque todos temos as duas coisas. E a boda ficou cheia de convivas. Portanto, um Deus que, pelo menos no convite, abre a porta a todos, sem exclusão. E a boda ficou cheia de convivas. Mas reparem, agora aqui um volte-face, que ninguém está a contar com isto.
há sempre alguém para estragar a festa. Não é? Há aqui alguém que vem estragar a festa. Mas quando o rei entrou para observar os convívios, viu aí um homem que não estava vestido, que não tinha o traje nupcial, como nós lemos. Eu estou a ler a versão da... Estou a ler esta versão, vou interromper, É do Frederico Não. Lourenço? da Conferência Episcopal Portuguesa. Ah, aí é nova. A nossa. Enfim, as traduções valem o que valem, como vocês sabem. Uma das coisas que eu desde já recomendo é quando lerem um texto na catequese, usem todos a mesma tradução, senão isto para os miúdos, e mesmo às vezes para os graúdos já faz uma grande confusão. Esta é a tradução oficial da Conferência Episcopal Portuguesa, que está aprovada, e tem esta tradução. Onde é que eu estava? Eu agora tenho que ir aqui a compartilhar tela, não é? Para não me perder. Eu hesitei em dois então que estavam aí, mas se calhar então está lá mesmo, não sei. Sim, é o que está assim. Então o rei disse então aos servidores, está bem. Sim. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui sem teres roupa nupcial? Ora bem, vocês não sabem, mas pronto, aqui é que já dá jeito de saber. De facto, segundo a tradição judaica, quem convidava para as bodas oferecia o fato, a veste. Portanto, isto quer dizer que o indivíduo, se não tem, é porque não quer. Não foi por ser mau ou por não ser digno. Porque o rei revestia todos os convidados com a veste nupcial, com o traje nupcial, não sei o que é que seria, uma espécie de quase de casula que nós usamos hoje, certamente todos. Hoje há o dress code, não é? As pessoas quando vão a alguns casamentos batizados têm que levar aquela roupa e o traje, e reparem na palavra amigo. Eu disse que uma palavra, a Escritura se interpreta com a Escritura. Lembram-se de uma palavra de Jesus dirigida a alguém dizendo-lhe amigo? A que vieste? A quem foi? Ora, digam, tenham medo. Ajudas. Pois foi. Que estava lá na ceia, mas não estava com o traje nupcial. Isto é, não estava identificado com os sentimentos do filho. Não estava verdadeiramente em festa. Não estava em sintonia. Nós podemos estar lá de corpo presente, mas de alma ausente, não é? Este é nitidamente o indivíduo que está ali, mas não está para fazer a festa. Não sintoniza com a festa. Portanto, não está com a veste. Nós sabemos depois que isto tem muitas ressonâncias. Basta ler o livro do Apocalipse. Ao vencedor dar-lhe-ei uma veste. Nós celebramos a veste do batismo, não é? Quando revestimos a criança com a veste branca, que daqui a pouco é um guardanapo cada vez mais pequeno, infelizmente. Mas ele ficou calado. Um bocado calado como quem consente. Não tinha defesa. Porque ele não podia dizer, eu não tenho a veste. Não, eu não quis a veste. Isto é, eu não quis entrar na festa. Eu estou aqui, mas não estou aqui. Então o rei disse aos servidores, atai os pés e as mãos e lancai-o para as trevas exteriores, aí haverá choro e ranger de dentes. Mais uma vez nós dizemos, caramba, Nosso Senhor às vezes... Nós nunca sabemos muito bem em que medida estas expressões correspondem às palavras originais de Jesus, àquilo que chama as ipsíssima verba, às próprias palavras de Jesus, mas de qualquer maneira é também para mostrar que há um julgamento, há uma decisão, a pessoa tem de optar e não pode ficar ali na corda bamba, ou é para um lado ou é para outro. E vem a conclusão, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Portanto, o convite é para todos, é verdade, todavia a resposta de cada um é diferente, é diferenciada, e porventura o caminho de cada um também é diferenciado. Portanto, se nós quiséssemos, assim muito sumariamente, num grupo poderíamos ir com mais pormenores. Este texto realmente surpreende-nos de várias maneiras. Primeiro porque havia gente que não quer ir. Olha, estou agora a imaginar lá a filha do nosso rei, não é rei, como é que se diz? O Dom Duarte. O Duque de Bragança. Duque de Bragança
tanta gente se pudesse infiltrar-se, ir à festinha e tirar uma selfie, iriam, mas aqui nem para isso vão. E, portanto, nós olhamos para esta parábola, deixamos surpreender por este facto, mas também pelo facto do senhor que, perante uma recusa de um convite, em vez de fechar a porta, alarga o convite aos de fora. E depois também este tipo que aparece no fim, que não estávamos a contar, com esta cena triste no final. De alguma maneira, é aqui este texto que nos põe diante de uma chamada, são todos chamados, mas de facto a resposta não é a mesma. Isto até é uma advertência para Israel, para o povo de Israel, para os líderes de Israel. Não podemos esquecer que os principais visados eram os líderes, mas nós hoje podemos aplicar a nós e dizer, muitos de nós temos funções de liderança, dos grupos, de pertença à comunidade, estamos à frente de não sei de quê, não sei de que mais, e muitas vezes também não somos os que nos apropriamos das coisas e às vezes não entramos verdadeiramente na festa. E agora sim, nós tínhamos aqui pano para mangas para a meditação, não é? Que era perguntar, agora eu vou passar isto à frente, que seriam muitas perguntas, vocês em casa podem ver isto com atenção. O que é que este texto me diz? O que é que me surpreende neste texto? Eu ouvi agora o texto, já ouvi ontem na missa, Padre Mendes fez uma homilia, Padre Gonçalo fez outra, os outros padres fizeram outra, imaginando que até não me interessou nada nem a homilia do Padre Gonçalo, nem a homilia do Padre Mendes, mas eu vinha da igreja para casa e uma coisa me chamou a atenção. Eu relacionei este texto com o quê? Sou catequista, sou padre, sou leigo, relaciono isto com o quê? Eu olho para este texto, o que é que este texto me diz hoje? A mim. Na minha circunstância, o que é que ele poderá dizer? Vocês querem partilhar só 2 ou 3, assim, o que é que vos... agora não quero que expliquem o texto. Quero simplesmente... Eu ouvi este texto e eu relacionei este texto com isto. E, se possível, sem entrar em pormenores de intimidade familiar ou outras mais perigosas, dizer um pouco o que é que este texto com o que é que eu relaciono, o que é que ele tem a ver comigo, com o meu grupo, com a minha paróquia, com a minha vida, com a minha família. Se eu tivesse de levar deste texto uma palavra para a minha vida, com o que é que eu relacionaria? Ora, 3 pessoas para dizerem 3 coisas simples. O que é que me admira mais no texto? O que é que me surpreende? O que é que me alegra mais? O que é que me chamou mais a atenção? É isto a meditação. Vamos lá. Agora chegou a minha vez de estar caladinho. A dona Matilde fugiu. Muito bem. Quem quer? Posso? Ode, Matilde. A mim surpreende-me a insistência do convite. Deus não desiste de convidar. Muito bem. E isso é também para nós hoje um desafio ou não? É porque ou estamos distraídos, ou andamos, ou temos outras prioridades, ou simplesmente não queremos. Ou às vezes nos apetece também desistir, porque afinal quem a gente estava à espera que viesse não veio, e a gente diz, olha, vamos fechar a tasca e vamos embora, e é preciso saber alargar a porta, pois essa é que é a parte mais difícil, falo como parco, naturalmente. Mais alguma coisa assim, podemos ver isto de uma perspectiva pastoral, com certeza que vocês tiram muitas conclusões que são quase óbvias, não é? A gente interroga-se, a grande pergunta a mim que me fica é, porquê é que este banquete não é apetecível?
E às vezes eu interrogo-me também porque é que a nossa Eucaristia deixou de ser apetecível. Os nossos encontros deixaram de ser apetecíveis. É só porque a qualidade não presta? Ou é porque as pessoas deixaram de ter capacidade de saborear um dom que não entra na linha dos outros dons, não enche a barriga, não distrai, não tem uma satisfação imediata. Olhava um bocadinho no domingo, estava a ler este texto e a pensar nas nossas igrejas semi-vazias ou meias vazias. Embora por acaso foi um domingo que foi ao contrário, em que vieram todos os tais da catequese e assim. Mas quando estava a ouvir o texto, estava a olhar um bocado para aquela decepção, para esta coisa de convidar todos. Nós às vezes não somos muito seletivos no convite. Muito seletivos no convite. Somos muito seletivos. Pronto, vocês Senhor Sim. o senhor padre disse qualquer coisa que eu não consegui ouvir. Senhor padre Manuel Mendes. Não, diz que nós, eu acho que o Padre Gonçalo quer dizer que nós somos muito seletivos no convite, não foi? Acho que foi isso que tu disseste. Sim. Às vezes, e o Padre Mendes já o tinha dito, de facto, quando o Papa nos disse todos, nós não temos bem essa coragem, mesmo sabendo que desses todos, cada um terá a sua resposta e a responsabilidade na resposta, e terá um caminho diferente. Mas, de facto, nós quando convidamos, às vezes temos um filtro demasiado apertado. Eu vou dar um exemplo no domingo, na apresentação da catequese, e ando a pensar nisso desde ontem. Na apresentação da catequese temos uma catequista que está com cancro. E não temos, para aquele grupo, embora até tivéssemos 7 novos catequistas, não tínhamos catequista. Eu na apresentação disse aos pais, há aqui um grupo que não tem catequista, há um grupo que precisa, há catequistas que estão a duplicar, nós precisamos de encontrar uma catequista para este grupo. E depois, durante a missa, uma catequista veio ter comigo quando eu estava a dar a comunhão e disse, olha, ali um homem veio ter comigo e disse assim, eu só tenho a profissão de fé, se servir, eu estou disponível. E depois eu liguei ao homem à noite e a minha primeira reação, depois das primeiras conversas, foi dizer, papai, mas é dar uma volta, me arranjas aqui mais um 31. Eu quero resolver um problema, não quero arranjar outro. Mas depois fui para casa à noite a pensar e a meditar. Bem, amanhã vou-me encontrar pessoalmente com ele. E disse, não, este homem tem de ser integrado na comunidade, em algum serviço, mesmo que eventualmente possa não ser este, para o qual não estará assim, pareceu-me, não digo minimamente, mas se calhar nem minimamente, mas não sei, vamos ouvi-lo e conhecê-lo e ver a vida dele e a história de vida dele. E de facto nós temos que ter um filtro um bocadinho, por um lado, de exigir um caminho, mas é depois de entrar, não há entrada, é depois de entrar. A pessoa entrando vai perceber que tem caminho a fazer, ou que terá caminho a fazer. Nós às vezes seremos um bocadinho seletivos demais e depois vamos sempre buscar os mesmos que achamos que são dignos, não é? E depois os dignos não vêm e se calhar nosso está a dizer, olha, era preciso buscar alguns indignos, não é? E isto é outra leitura. Padre, permite-me um bocado de desabafo. Sim. Eu te arrumar não é um candelabro, mas uma vela que já tenha queimado um bocadinho para sair à frente. Eu não Entendeu? percebi. Não percebeu? Não compreendi as palavras. Ok. Eu bem.
era ver se conseguia encontrar uma vela, certo? Que se fosse à frente a iluminar. Em vez de ser um, ser dois. A vela e o Senhor. Todos nós às vezes precisamos de encontrar uma luz que nos guie. Só De isso. qualquer forma, Gonçalo, devíamos a terminar, são 11 horas, se não te importares, para Sim. também não aborrecer. Eu dizia que é sempre mais difícil a meditação, porque nós temos que encontrar um ponto de relação com a nossa vida. Vocês depois podem pegar no exercício, tenho aqui algumas sugestões de reflexão, e agora pensar, se calhar, o que é que nós dizemos ao Senhor perante esta palavra. Que somos, Senhor, eu não sou digno, mas se tu dizes aqui estou, Senhor, desculpa-me por ser tão seletivo, desculpa, peço-te perdão por não ter a coragem de chamar, não sei, cada um de nós, isto despertará uma oração, com certeza, e podia ser um salmo, saborear e ver como o Senhor é bom, pode ser uma oração. Eu vou sugerir então a um dos presentes aí que em nome de todos, esta foi a oração que sintetiza o sentido do texto, mas que seria bom que num grupo de oração fosse uma oração pessoal, não é? Que fosse espontânea. Quem a quer fazer? Querem que seja eu a dizer? Sei lá, Fernando Neto, vamos lá. Não se importa de rezar esta oração em voz alta? Senhor Jesus, faz-me sentir a alegria de ser convidado graciosamente para o teu banquete nupcial. Que nada em mim se anteponha a ti, reveste-me de ti, para que seja condigno o meu traje de festa. Envia-me, Senhor, pelas encruzilhadas dos caminhos, a procurar todos os filhos dispersos, para os conduzir à tua casa e os fazer sentir à tua mesa, e os fazer sentar à tua mesa. Amém. Amém. Vamos lá. Vamos com alegria, vamos com alegria, juntos por um caminho novo. Estão a ouvir? Sim. Ouve-se? Mal, é muito tremido. A resposta certa é... Vamos lá então. Vamos ver se cantamos? Nós não sabemos isso, não sei. Vamos com alegria, vamos com alegria, junto por um caminho novo. Aleluia, aleluia. Então, uma última vez. Vamos com alegria, vamos com alegria, junto por um caminho novo. Aleluia, aleluia. Muito bem, nós vamos deixar para o leito o exercício da contemplação.
No entanto, vamos procurar viver esta palavra. O que é que vamos fazer a partir desta palavra? Eu deixaria 3 sugestões, já que seria bom depois num grupo, sendo num grupo particular, num grupo pequenino, que as próprias pessoas assumam um compromisso de alguma coisa. Somos chamados, somos enviados da missa à missão. Sejamos capazes de uma hospitalidade sem exceções, sem mas nem meio mas. Que ninguém se sinta na igreja excluído à partida, seja por que circunstância for. Pratiquemos uma hospitalidade sem fronteiras e façamos da casa da igreja a casa da alegria. E, assim, de uma maneira muito resumida, muito rápida, termino. Vocês podem depois recorrer dos materiais e fazer uma verdadeira Lexio, assim, com o tempo. Isto hoje foi apenas um cheirinho. Na próximo encontro, a parte teórica será muito mais reduzida, será uma coisa de 10 minutos, um quarto de hora, e depois faremos um exercício de Lexio Divina, assim, já mais rico, mais pausado, está bem? Padre... Sim, senhor. Sim, senhor, muito bem. Ficamos então assim combinados. Já a partida o link será o mesmo, de qualquer forma será reenviado da mesma maneira que foi agora, mas à partida é o mesmo link, assim não temos que andar aqui, nós não temos segredos, nem queremos limitar os acessos e, portanto, ainda que o queiram, se o quiserem passar a mais gente, sejam à vontade. E, portanto, muito obrigado mais uma vez ao Padre Gonçalo, muito obrigado a todos e creio que foi muito enriquecedor, de facto, esta insistência nesta história da Lexio Divina e na importância que ela tem hoje e, sobretudo, a importância que nós temos de aprender a rezar a partir da palavra de Deus. Senão andamos sempre a rezar a partir de nós e isso leva-nos sempre aos mesmos... Enfim, às mesmas coisas, e portanto isso é muito importante e eu achei que foi muito interessante, foi muito, muito bom ter-te ouvido e portanto de 2 a 8 continuamos o caminho, certo? Muito Uma boa obrigado. noite então para todos, muito obrigado, continuação de boa semana.